uma coisa que tá me preocupando muito nesse momento de ciclo que a gente está, que é a queda de volume de negociação, tá? E isso significa que o Bitcoin está perdendo força, que há um enfraquecimento do bull market e que a gente pode estar cada vez mais próximo do topo do Bitcoin. Eu acho esse gráfico muito preocupante. E eu vou mostrar ele para vocês agora. Vamos lá. Bom, o gráfico que vocês estão vendo aí na tela, ele compara o preço do Bitcoin com o volume de negociação dentro de uma janela temporal de 2 anos. Eu dividi esse gráfico em 3 momentos para facilitar o entendimento de vocês sobre o que esse gráfico nos indica, o que ele mostra para a gente. Bom, esse momento 1 aqui representa a fase 1 do ciclo, que é quando o Bitcoin estava valendo ali 30 a 50 mil dólares, tá? O que a gente nota nesse gráfico? Que essa linha azul, que representa o preço do Bitcoin, ele estava muito abaixo dessas barras laranjas, que mostram o volume de negociação do Bitcoin. Ou seja, significa que o Bitcoin estava muito barato, né? Que o volume de negociação estava com potencial de fazer o preço subir muito, né? E de fato foi isso que aconteceu. O volume de negociação aumentou e o preço do Bitcoin subiu junto. Então, nessa fase 1 aqui do ciclo, a todo momento, o preço do Bitcoin estava sendo negociado dentro dessas barras de volume de negociação do Bitcoin, tá? Agora vamos aqui para o momento 2. Esse momento 2 aqui, ele mostra que houve um volume de negociação muito grande, que foi um pouco antes da aprovação do ETF do Bitcoin e logo após a aprovação, tá? Como a gente pode perceber, foi uma barra de negociação tão grande, mas tão grande, que o Bitcoin deu uma boa valorizada e mesmo assim ele continuou dentro dessa barra laranja. A linha azul continuou dentro da barra laranja, tá? Muito interessante, significa que o Bitcoin ainda estava num preço interessante, tá? Conforme o tempo foi passando aqui nessa fase 2 do ciclo, a gente pode ver que em alguns momentos o preço ele estava sendo negociado acima da barra laranja e em alguns momentos dentro da barra laranja. Mas devemos lembrar que nesse período a gente passou por uma fase de consolidação bem chatinha, né? Que a gente ficou lateralizando ali por muito tempo, as altcoins caíram bastante. E isso só veio a mudar quando o Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos em novembro de 2024, que é o momento que se inicia a fase 3 do ciclo. Como a gente pode ver, teve um volume de negociação muito grande do Bitcoin, tá? Nesse período. E a linha azul do preço do Bitcoin ainda estava negociando dentro da barra laranja, né? Só que, conforme o tempo foi passando, o volume de negociações foi ficando cada vez menor. E, enquanto isso, essa linha azul está muito distante do volume de negociação. E o que isso aqui quer mostrar pra gente? Que a tendência de alta do Bitcoin, que o bull market está perdendo força, tá? Porque quanto mais essa linha azul se distancia dessas barras laranjas, mais isso significa que há um enfraquecimento da tendência de alta. Então o Bitcoin, segundo esse gráfico, pode estar chegando perto do seu topo, tá? Agora, se o Bitcoin ele vai bater, sei lá, 120, 130, 140 ou até 150 mil dólares e depois vai cair e entrar em bear market, eu não sei, eu não sou mãe de Ná, né?
as coisas vão se revelando, né, ao longo do tempo, eu não sei. Agora, esse gráfico mostra que está tendo um enfraquecimento da alta do Bitcoin, claramente, tá? Só que existe um ponto muito interessante, que esse gráfico que compara o preço em relação ao volume dentro de uma janela temporal de 2 anos, ele está se contrastando muito com um gráfico clássico, que muita gente gosta, inclusive eu gosto muito dele também, que é o MVRV. Bom, como que o MVRV funciona? A gente tem essa linha vermelha aqui, que representa o Z-Score, tá? E quando essa linha vermelha, ele entra nessa faixa verde do indicador, do gráfico, significa que o Bitcoin está assim, muito barato, está na bacia das almas, que é para encher a mão de Bitcoin, tá? E quando essa linha vermelha penetra nessa zona vermelha, significa que o Bitcoin está muito caro, que é hora de vender, tá? Historicamente, esse gráfico sempre foi muito assertivo em mostrar os topos e fundos do Bitcoin dentro de um ciclo de 4 anos, tá? Ele é muito confiável nesse sentido. Só que ele está contrastando muito com aquele gráfico que eu mostrei ali atrás. Mas eu queria mostrar uma coisa para vocês nesse gráfico, para você ver o quão confiável ele é, tá? Nesse momento aqui que eu estou fazendo um círculo com o mouse, que foi em 2022, esse momento ele mostra o fundo do Bitcoin nesse ciclo, que foi ali na faixa dos 17 mil dólares, 20, que foi o momento que a FTX faliu, né? Então, esse foi o fundo desse ciclo atual que nós estamos e, coincidentemente, coincidiu com a linha vermelha penetrando nessa linha azul. E o que a gente viu ao longo do tempo foi essa linha vermelha do Z-Score subir, subir, subir e parou aqui no 2. Simplesmente parou. E o que eu quero mostrar para vocês com esse gráfico? Que a linha vermelha está muito distante de atingir essa faixa vermelha aqui, que significa que o Bitcoin está muito caro. Está muito distante, muito distante. E eu entendo que, conforme o market cap do Bitcoin vai aumentando ao longo dos anos, o Z-Score tende a não penetrar tanto na zona vermelha. Beleza, não tem problema. Mas olha como está distante, cara. Às vezes pode até bater esse nível 6 aqui. Ainda assim está muito distante, muito mesmo. E tem muitos outros gráficos, como por exemplo do arco-íris, que mostram que o Bitcoin pode bater, inclusive, no momento de sobreaquecimento, 280 mil dólares, tá? Pode bater 160, 200, acho que depois de 200 é alguma coisa, e, bom, no extremo desse ciclo seria 280, tá? Então, o que eu acho? Eu acho que está muito difícil prever o que vai acontecer com o Bitcoin depois que ele atingir ali mais ou menos 110, 120 mil dólares. Se ele vai subir até 150 e depois entrar em bear market, ou se ele vai continuar subindo até, sei lá, 200 mil dólares, ou algo próximo disso, né? É muito difícil. Só que existe sim alguns argumentos fundamentalistas que podem fazer sim o Bitcoin atingir 200 mil dólares, né? Eu acho que não é novidade aqui para ninguém que o Bitcoin ele tem características de reserva de valor, assim como o ouro. Não é à toa que o Bitcoin é conhecido como o ouro digital. Mas, historicamente,
o Bitcoin, ele não age como reserva de valor, ele age como ativo de risco, seguindo o S&P 500, como a gente vai ver nesse gráfico aqui que eu vou mostrar para vocês. Esse gráfico aqui, ele mostra a correlação do Bitcoin com o S&P 500 no ciclo atual. E como que esse gráfico funciona? Esse gráfico de correlação. Ele vai do 1 ao -1. E esse pontinho azul aqui, ele mostra a correlação do Bitcoin com o S&P 500. Então, quanto mais próximo esse pontinho azul estiver dos extremos do gráfico, que seria o 1 e que seria o -1, maior a correlação entre dois ativos, tá? E quanto mais próximo da linha zero, menor a correlação entre dois ativos, tá? E nesse ciclo, como a gente pode ver, tem uma correlação muito grande com o S&P 500, porque está bem próximo do nível 1. Então, evidentemente, como a gente pode observar, o Bitcoin não age como reserva de valor, e sim como ativo de risco, seguindo o S&P 500, tá? Logo após ali as tarifas do Trump, o S&P 500 começou a cair pra caramba, o Bitcoin também deu uma boa corrigida, mas se manteve muito resiliente, muito mesmo. E enquanto o Bitcoin subia bastante, o S&P 500 não estava subindo tanto assim, pelo menos numa janela curta de tempo, tá? Depois o S&P 500 subiu. Então eu comecei a me perguntar, caramba, será que agora finalmente o Bitcoin pode estar querendo começar a agir como reserva de valor, visto que os riscos geopolíticos estavam grandes, né? A macroeconomia cambaleando por causa das tarifas, o PIB dos Estados Unidos chegou a ter crescimento -2, né, nesse período, tá? E eu comecei a me perguntar, caramba, será que as pessoas querem comprar S&P 500? Será que não é melhor para o investidor comprar Bitcoin para fugir desse epicentro de problemas geopolíticos e macroeconômicos? E aí eu comecei a me perguntar se isso poderia acontecer, né? E por muito tempo eu achei que sim, que o Bitcoin estava começando a agir como reserva de valor. Mas na verdade eu me enganei. Por quê? Eu vou mostrar para vocês no gráfico. Porque quando eu fiz o gráfico de correlação entre o S&P 500 e o Bitcoin desse ciclo, ele deu uma correlação muito alta. Mas eu separei em semestres para ver como que o Bitcoin ele estava se comportando perante as tarifas. Bom, esse gráfico aqui, ele mostra a correlação do Bitcoin com o S&P 500 por semestre, tá? Eu separei em 6 pontos, tá? E esse aqui representa o primeiro semestre de 2023, esse aqui o segundo semestre de 2023, esse aqui o primeiro de 2024, o segundo, o primeiro de 2025 e esse aqui, esses 6 aqui, eu busquei correlacionar o último topo do S&P 500, que foi um pouquinho antes do anúncio das tarifas, até o dia 6 de junho, tá? Bom, mas não interessa muito essa legenda aqui. O que interessa mais é o seguinte: observe como a correlação entre o Bitcoin e o S&P 500 permanece bem equilibrada, né? Mesmo depois do anúncio das tarifas, a correlação entre o Bitcoin e o S&P 500 por semestre, ela não caiu de forma tão grande. Ou seja, caiu por terra a minha teoria de que o Bitcoin poderia estar agindo como reserva de valor. Não está
Aqui é o gráfico de correlação, né? Não tá. Deveria estar bem mais baixo, talvez aqui no 0,4, 0,2. Mas, na verdade, mostra que só teve uma pequena queda, sabe? E aqui o número 4, por que teve uma discrepância tão grande? Ele marca o momento que o Trump foi eleito, tá? E nesse momento tudo subiu estratosfericamente. S&P 500, Bitcoin, enfim, a porra toda. Então você exclui aqui dessa nossa análise. Mas basicamente é isso. Tudo se mantém aqui mais ou menos nessa faixa de correlação. Ou seja, por hora, o Bitcoin não está agindo como reserva de valor, como as suas características sugerem, tá? Apesar de vários problemas, não é isso que está acontecendo. Nesse ponto, eu errei. Uma outra coisa que eu queria falar também é que tem uma coisa que está me deixando muito curiosa, que é o seguinte: ao mesmo tempo que o Bitcoin vem perdendo força, o Ethereum está ganhando muita força, especialmente em relação aos ETFs, tá? E existem dois motivos pelo qual isso pode estar acontecendo, tá? Bom, partindo do pressuposto de que o Bitcoin não está agindo como reserva de valor, como a gente viu no gráfico de correlação, e sim ele está agindo dentro da normalidade, dentro do histórico, dentro de um ciclo de 4 anos, o primeiro argumento que pode nos mostrar que o Ethereum está ganhando força em relação ao Bitcoin é que o dinheiro está rotacionando do Bitcoin para o Ethereum, tá? Como sempre aconteceu nos outros ciclos, tá? Isso pode estar acontecendo. Mas também pode haver um segundo motivo e fundamentalista pelo qual o institucional está sedento por Ethereum, tá? O que acontece em relação a esse motivo fundamentalista? As stablecoins, a grande maioria delas, são negociadas dentro da rede Ethereum, tá? E todas as vezes que existe uma negociação entre stablecoins e entre outras moedas, você paga uma taxa para a rede Ethereum. E o que acontece? A taxa de transação das stablecoins, elas são muito mais baratas do que transacionar dólar pelo sistema SWIFT, que é o sistema tradicional. Então, Visa, PayPal e outras empresas gigantes podem estar de olho na Ethereum por causa disso. Por quê? Porque se elas começarem a transacionar, fazer parte das suas transações com os stablecoins, quanto mais Ethereum ela comprar, mais essas taxas vão retornar para elas. Então, elas vão receber dividendos dessas taxas de negociação das stablecoins, que é uma alternativa mais barata ao sistema tradicional. Eu quero fazer, inclusive, um vídeo sobre isso mais aprofundado, mas, por enquanto, é isso que a gente tem que saber, tá? Então, essa força da Ethereum pode estar sendo explicada por esses dois motivos, tá? Vou mostrar o gráfico aqui para vocês do volume de negociações dos ETFs de Ethereum e dos ETFs de Bitcoin. Bom, esse gráfico aqui que a gente está vendo na tela, ele mostra o fluxo comprador e vendedor de ETFs de Ethereum, tá? Como a gente pode ver, o Ethereum, o fluxo de compra subiu bastante. Desculpa. E aqui nesse período, nossa, os ETFs assim, despejaram o Ethereum até não dar mais, né? Porque eles estavam dando muita prioridade para os ETFs de Bitcoin, tá?
Então, tanto que a gente viu o Ethereum ficar escanteado durante todo o ciclo e a Solana explodir. E, no entanto, o que a gente está vendo agora é uma alta muito forte da Ethereum, finalmente. E a Solana subindo bem menos em relação a Ethereum, né? Agora, nesse gráfico aqui, a gente vê o fluxo dos ETFs de Bitcoin. Como a gente pode ver, teve aí uma força compradora bem interessante de Bitcoin após as tarifas do Trump. Aqui teve uma queda, tá? Que foi o momento que o Bitcoin deu uma corrigida, mas logo depois subiu bastante. E agora, nas últimas semanas, a gente está vendo uma queda na compra dos ETFs de Bitcoin. Então, das duas, uma. Ou o capital está rotacionando para Ethereum, ou então os institucionais estão sedentos por Ethereum por causa das stablecoins, para receber dividendos dessas taxas de transação que são pagas quando você transaciona qualquer moeda ou stablecoin, tá? Bom, então era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. E em resumo desse vídeo, é muito difícil você dizer se o Bitcoin o que vai acontecer depois que o Bitcoin bater 110, 120 mil ou até 150, se ele vai entrar em bear market ou se ele vai subir para 200 mil. E eu acho que pro Bitcoin subir até 200 mil, as pessoas e os institucionais têm que começar a enxergar o Bitcoin como reserva de valor, como uma proteção dos riscos geopolíticos. Por exemplo, uma guerra entre China e Estados Unidos talvez pudesse fazer o Bitcoin subir bastante. Por quê? Porque as economias vão afundar, as bolsas vão afundar, porque guerra é sempre uma merda para a economia. Então, os investidores poderiam começar a enxergar valor do Bitcoin, apesar dos preços atuais que o Bitcoin está. Talvez um outro fator também que possa fazer o Bitcoin subir ou não dá para ter certeza, seria uma recessão nos Estados Unidos. Só que atualmente a gente não está vendo dados recessivos dos Estados Unidos. Mesmo depois de toda essa fubica com as tarifas, o Trump arrumando problema, queda do dólar, a gente não está vendo dados recessivos. Por exemplo, o desemprego nos Estados Unidos continua em níveis muito saudáveis. A inflação também, o consumo das famílias, que impacta diretamente o PIB, também, né? Então não há sinais agora de recessão. Não é à toa que o S&P 500 se recuperou e o Bitcoin continua ali um pouco naquela leseira, e eu acredito que seja por causa dessa queda de negociação, queda do volume de negociação. Então é isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima. Beijo.